Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, versículo 46. Aleluia. Lucas, capítulo 7. Capítulo 6, irmão, perdão. Capítulo 6, versículo 46. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aqueles que vêm a mim, ouvem as minhas palavras e as praticam. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu conta àquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente, as águas, deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Feche seus olhos nesse momento, vamos falar com o Senhor. Pai amado e Pai querido, Senhor, essa é a Tua palavra. Espírito Santo, que seja feita a Tua vontade, o Teu querer aqui nessa manhã. Que os nossos corações possam estar abertos e sensíveis os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para falar sobre cada um de nós aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus nessa manhã, para despertar um pouquinho, esquentar um pouquinho, que está frio, né? Aleluia, Jesus. Aqui é a palavra do Senhor, É um sermão da parábola que Jesus estava falando, quando ele estava escolhendo os seus discípulos. E anteriormente, vem umas 3 parábolas, que é sobre amar os inimigos, não julgar e produzir bons frutos, Jesus contava essas parábolas e vem essa sobre o prudente e o insensato para os seus discípulos, quando ele estava escolhendo os seus discípulos e falando para os seus discípulos, como era ter uma vida com ele, como era seguir a ele e obedecer os seus mandamentos. E o tema da minha mensagem aqui hoje é não apenas Senhor, mas obediência. Amém? Quando a palavra do Senhor está dizendo aqui, Jesus está falando, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Jesus está dizendo, por que nós falamos Senhor, Senhor, muitas pessoas falam Senhor, Senhor, e não obedecem, os mandamentos, e não obedecem o que Ele nos ensina. Que dizer que temos um Senhor, que tem um dono, é fácil, A gente dizer que tem um Deus, mas servir Ele e obedecer a Ele não é fácil, é difícil. E é isso que Jesus está ensinando aqui. Aqueles que falam Senhor, Senhor, diz que tem um Deus. Não, eu tenho um Deus na minha vida. Não, eu sirvo um Deus. Eu tenho um Senhor que governa a minha vida, mas não obedece. Então Jesus está dizendo assim, aqueles que dizem Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo, aí Ele vai aqui na frente, e mostra como é aqueles que falam que tem Deus, que vive com Deus, mas não obedece àquele que Jesus está falando, Então, Jesus está falando aqui, essa parábola aqui, é como se as pessoas ouvissem. Ouvir não é o suficiente, É preciso obedecer. Porque só ouvir falar de Jesus e não colocar em prática aquilo que Jesus está nos ensinando, a nossa vida não vai mudar, a nossa vida não vai ter transformação. Então Jesus disse, Ele não quer que nós chamamos Ele só de Senhor, mas que nós também obedecemos à palavra dEle, que nós vivemos de acordo à palavra dEle, de acordo como Ele nos ensina, como Ele vive, Não viver uma vida de qualquer jeito, não viver uma vida conforme as nossas vontades, os nossos querer. Amém?
E o Evangelho de Mateus 7:21 diz assim: nem todos o que diz Senhor entrará no reino dos céus. Não é porque falamos sobre Deus, né? Não é porque chamamos pelo nome dEle, clamamos pelo nome dEle, mas se não tivermos obediência, não vai entrar no céu. Não é porque estamos na casa do Senhor buscando, vindo o domingo de manhã, ouvindo, fazendo campanhas, mas se não obedecer, não vamos entrar no céu. Porque não é apenas por falar, mas é por praticar, por obedecer a palavra do Senhor. Amém? E lá também, na epístola de Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Então, que sejamos praticantes da palavra. Não venhamos enganar nós mesmos. Dizemos que conhecemos ao Senhor, que somos cristãos e não obedecemos aquilo que Jesus está nos ensinando. A gente vê hoje no mundo quantas pessoas não estão se perdendo. E quantas pessoas, porque hoje o cristão, o evangélico, hoje as pessoas estão fazendo como se fosse moda, né? Não, eu sou cristão, todo mundo hoje diz que é cristão, todo mundo diz que é evangélico, mas obedecer é poucos que obedecem. Permanecer crendo no Senhor Jesus e fazendo o que Jesus nos ensina são poucos. Porque falar que é cristão é fácil dizer. Qualquer pessoa pode dizer que é cristão. Mas as suas obras, que nem Jesus fala na parábola anterior aqui, as suas obras que vão mostrar, os seus frutos que vão mostrar realmente quem são as pessoas. Quando ela produz os seus frutos, mostra realmente quem é a árvore. Então Jesus quer a nossa obediência. Senhor não quer que a gente fale só que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, né? Mas quer que nós obedecemos a Ele verdadeiramente. Glória a Deus. E a fé verdadeira, ela produz obediência. Porque quando nós cremos, quando nós obedecemos ao Senhor Jesus, isso vai produzir em nossa vida a obediência. De obedecer, de seguir Ele verdadeiramente, não só de palavras, não só por ouvir, mas vamos obedecer porque nós conhecemos a Ele, porque nós temos uma vida íntima com Ele. Glória a Deus. E o versículo 47, 48 diz assim, Jesus refere assim, se compara, né? Aqueles que ouvem a palavra e não obedecem. É como um homem que construiu uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente, que é as águas, a enchente, né? Deu contra aquela casa, mas não o conseguiu abalar, porque estava bem construída. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus aqui, ele faz essa comparação para que as pessoas pudessem compreender melhor sobre aquele homem que constrói a sua casa sobre uma rocha. E quem é a rocha? A rocha é o Senhor Jesus. Aquele que constrói a sua vida sobre o Senhor Jesus, a vida dele não vai cair. Ele não vai viver só de aparência. Ele vai ter bons frutos, porque a vida dele está alicerçada no Senhor Jesus. Então, quando diz que ele, cavou e abriu bem fundo e colocou o alicerce sobre a rocha, ele está falando de profundidade espiritual. Porque o que sustenta uma casa é o alicerce. Porque se uma casa ela não tiver um alicerce profundo, aqui ninguém vê o alicerce, dessas 4 paredes desse templo. Mas a gente sabe que aqui tem um alicerce reforçado, um alicerce firme, um alicerce profundo para sustentar toda essa estrutura aqui. E a nossa vida com Cristo não é diferente. Se nós não tivermos uma vida alicerçada no Senhor, se a gente não tiver uma profundidade espiritual, a gente não vai suportar de pé. Por isso que nós não podemos viver de aparência. E muita gente vê muitas pessoas se desviando, se afastando da presença do Senhor, porque elas vivem de aparência. Então, quando ela vive de aparência, ela não consegue sustentar aquela aparência por muito tempo. Porque vai vir um tempo que tudo aquilo vai desmoronar. Porque a sua estrutura, o seu fundamento não está firme no Senhor. E quando é que nós temos o nosso fundamento, a nossa vida firmada no Senhor? Quando obedecemos o mandamento, obedecemos a palavra do Senhor. Quando não fazemos as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. Porque a nossa carne é fraca, a Bíblia diz. Mas o nosso espírito se fortalece quando nós temos uma vida alinhada com a de Cristo, quando nós temos uma vida na intimidade com o Senhor Jesus. E como temos uma intimidade com o Senhor Jesus? Como é que a gente conhece o Senhor Jesus quando nós buscamos a Ele? A gente está aqui hoje de manhã, é muito bom. Receber a presença do Espírito Santo, ser renovado é muito bom. Mas isso aqui vai durar para hoje.
Amanhã já é um novo dia. Amanhã a gente já precisa de buscar novamente ao Senhor Jesus todos os dias, porque é isso que nos sustenta, é isso que nos mantém de pé, é isso que nos sustenta a nossa fé para buscar, para clamar ao Senhor Jesus todos os dias. É isso que é ter uma profundidade espiritual quando nós buscamos Ele todos os dias, porque o alimento que Deus dá hoje é para hoje. Vocês lembram quando lá no deserto Deus mandou o maná, né? Para aquele povo que estava saindo do Egito, para o povo de Israel, o maná vinha todos os dias, porque todos os dias as pessoas precisavam entender que elas eram dependentes de Deus, que elas precisavam confiar em Deus. Então, muitas vezes as pessoas acham que vir um dia na igreja vai sustentar para a semana toda. Não vai, porque as tentações ela vai vir todos os dias para a nossa vida. E se nós não tivermos uma vida com Cristo, se nós não conhecermos quem é o Senhor Jesus, o nosso alicerce não vai estar firme. A nossa vida espiritual não vai ser profunda. Então, a Bíblia diz aqui, aquele que tem a sua vida firme na rocha, firme em Jesus. Não é firme no pastor, não é firme no obreiro, não é firme na igreja, não é firme no seu trabalho, mas é firme no Senhor Jesus. Nós vamos permanecer. Então, nós temos que permanecer firme no Senhor Jesus, buscar o Senhor. E não é só conhecer Jesus do altar. Não é só conhecer Jesus da boca do pastor, porque muitas vezes as pessoas conhecem Jesus só de ouvir falar do altar, porque o pastor prega, porque o bispo prega, porque o obreiro prega, porque as pessoas pregam. Mas ela mesma não sabe quem é o Deus que ela serve. Ela mesma não conhece o Deus que ela serve. Então nós não temos que conhecer Jesus só do altar. A gente não temos que conhecer só o Senhor Jesus porque alguém pregou, porque alguém evangelizou da internet, não. Nós temos que ter uma vida aprofundada no Senhor Jesus. E quando temos uma vida aprofundada no Senhor Jesus é quando buscamos a Ele. É quando temos tempo para Ele. O bispo falou uma coisa muito importante aqui na sexta-feira, quando ele teve a reunião com os obreiros aqui, né, e os pastores aqui, sobre a arca. Ele falou assim, será que a gente não tem 15 minutos para tirar para Deus o nosso tempo, para falar do amor de Deus, para fazer a arca? No caso era sobre a arca, que era para a gente estar fazendo a arca. Se a gente não tem 15 minutos, não pode tirar 15 minutos, a gente tem 24 horas por dia, e 15 minutos vai ser uma vez na semana, se a gente não tem para dar para o Senhor Jesus. E aí aquilo ali me fez refletir. Eu falei, 15 minutos, a gente tem um tempo todo para a gente. E quando é para fazer algo para o Senhor, muitas vezes a gente coloca tanto empecilho, tanta dificuldade. 15 minutos, que é 15 minutos você parar e falar de Jesus para uma pessoa. Mas para nós ter esses 15 minutos, a gente precisa ter vida com Deus, a gente precisa conhecer de Deus, para ver o que vai sair da nossa boca, se vai produzir fruto na vida das pessoas, se vai produzir bênção na vida das pessoas. Então, às vezes, a gente não tira nem 5 minutos para falar com Deus, né? A gente passa o dia tão corrido, são tantas coisas, e a gente não se aprofunda a nossa vida com Deus. E Deus só está pedindo para nós aqui aprofundar a nossa vida espiritual com Ele. Aprofundar a nossa vida, ter alicerce firme com Ele, é buscando a Ele. Porque se nós não buscarmos a Ele, a gente não vai conseguir permanecer os dias maus, os dias difíceis, os dias de luta, né? A gente não vai permanecer, porque a gente só tem a palavra, muitas vezes da internet, né? Muitas vezes a palavra de alguém que falou, mas a gente não tem. Isso é importante? É importante. A gente ouvir, a gente guardar essa palavra que nem eu estou falando aqui para vocês. Mas se vocês não tiverem, eu não vou estar lá na hora do momento difícil, na hora da sua dor, da sua angústia, mas o Espírito Santo, mas Deus vai estar lá com você. Então é por isso que nós precisamos se sustentar e confiar no que Deus está falando. E não ficar só de ouvir, mas colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. E lá na primeira epístola aos Coríntios, lá em 3:11, diz assim: o fundamento é Jesus Cristo. O fundamento é Jesus. Não há outra maneira de se viver, de se manter de pé, nós como cristãos, se não tiver Jesus como fundamento. Não vamos permanecer por muito tempo de pé, se Jesus não for o nosso fundamento. Uma casa, quando ela é construída sem o seu fundamento, ela desmorona, ela cai. Ela não permanece muito tempo, porque quando vai vir a chuva, vier o vento, ela vai cair, porque ela não tem uma alicerce, ela não tem um fundamento profundo e ali firme para sustentar. E é por isso que nós temos que ter a nossa vida fundamentada no Senhor Jesus.
A firmeza vem da obediência constante. Nós só permanecemos no Senhor Jesus quando nós confiamos, quando nós obedecemos. É pela obediência. Sem a obediência, nós não conseguimos permanecer. Porque a obediência, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar o desânimo. A desobediência, ela vai gerar o pecado. E ela pode gerar até a morte espiritual sobre a nossa vida. Então, precisamos permanecer no Senhor Jesus. E logo mais à frente, o versículo 49, a Bíblia vai falar outro tipo de pessoa. Jesus vai falar sobre, mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente, as águas, deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. É desse jeito. Se nós não tivermos a nossa vida em Cristo, se nós não tivermos um fundamento profundo no Senhor Jesus, quando vier as lutas, quando vier as provações e quando vier as tentações do Senhor Jesus, a gente não vai permanecer. Porque elas vão vir para todos, vão vir. Jesus não prometeu, um evangelho cheio de paz, de alegria. Vai ter dificuldade, vai ter. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos passar por luta, por dificuldade. Mas é por isso que nós temos que viver uma vida de obediência. Porque falar é fácil. Dizer que é cristão é fácil. Mas permanecer é difícil. Por isso que temos que ter uma vida em Cristo, porque senão vamos cair. Porque senão não vamos sustentar aquilo que o Senhor está nos orientando, aquilo que o Senhor está nos mandando a fazer, que é ser parecido com Jesus. E muitas vezes as pessoas, elas acham, que é só falar de Jesus. Não é só falar de Jesus, é viver como Jesus. Nós temos que viver como Jesus, nós temos que ter uma vida parecida com a de Cristo, porque senão a gente não vai saber, a gente não vai conseguir ganhar almas para o Senhor Jesus. Porque muitas vezes as pessoas estão olhando a nossa vida. E muitas vezes as pessoas, elas acabam manchando o evangelho, porque elas não têm uma vida, elas falam de Jesus. Ah, não, eu sou cristã, eu sou, eu vou para a igreja e tal, eu louvo, eu canto, eu prego. Mas ela não tem ela tem uma aparência, mas ela não tem uma vida de obediência. E as pessoas, elas estão olhando isso, e como a gente vai poder dar frutos, como a gente vai permanecer firme, e através da nossa vida firme no Senhor Jesus, conseguir ganhar outra alma, se a gente não tiver uma vida parecida com a de Jesus, uma vida de obediência. Jesus, ele foi obediente até o fim. Ele poderia ter desistido em muitos momentos, poderia, mas ele como é que se diz, Jesus? Ele preferiu obedecer, permanecer em obediência ao Pai até o fim. E é por isso que nós estamos aqui. Porque Jesus, ele não desistiu. Nós também não podemos desistir. Mas nós também não podemos viver um evangelho de qualquer jeito. Não podemos viver um evangelho de só chamar Senhor, Senhor, e não viver como Jesus nos ensina, Jesus nos pede para viver. Então, por isso que Jesus fala aqui, que conta essa parábola. Porque se nós não tivermos uma vida com Ele, nós não vamos sustentar por muito tempo. E a gente vê quantas pessoas, todos os dias, elas caem, não permanecem na presença do Senhor por causa das tentações. Porque muitas vezes as pessoas querem viver de aparência, elas acham que Deus não está vendo. O homem pode não ver, mas Deus, ele vê todas as coisas. Nós podemos fazer qualquer coisa em oculto, mas Deus, ele sabe todas as coisas. E uma hora isso vem para a luz. E uma hora isso é revelado. E quando é revelado, a pessoa, como ela não está com a vida no Senhor Jesus, ela não está com a sua vida alicerçada no Senhor Jesus, ela não permanece, ela cai, por causa das suas fraquezas, por causa dos seus, das suas desobediências. E lá em Provérbio 14, 12 diz assim: há caminhos que parecem certos, mas levam à morte. A desobediência, ela faz isso. Quando não obedece ao Senhor Jesus, o diabo, ele coloca caminhos que parecem ser bom. Ele oferece caminhos que parecem ser bom. Mas o fim, a gente vê que a queda é a morte.
né? A morte espiritual. A pessoa não tem força, a pessoa não consegue, ela até tenta, mas ela não consegue porque ela não tem uma vida aprofundada no Senhor. A sua casa, a sua vida, ela foi baseada sem um alicerce profundo, sem ser na rocha do Senhor Jesus. Então ela não vai conseguir permanecer por muito tempo. Então vem a morte espiritual. E a pessoa não tem força e a pessoa não consegue. E a pessoa até pede ajuda. Mas eu posso orar por uma pessoa? Posso. Você pode orar por essa pessoa? Você pode orar por essa pessoa. Mas se ela mesma não se aprofundar a sua vida em Cristo, ela não vai conseguir se levantar, ela não vai conseguir ressuscitar a sua vida espiritual. Porque não é sobre o que eu ofereço para ela, mas sobre o que ela vai buscar, o que ela vai acrescentar na sua vida, o que ela vai alimentar na sua vida espiritual com Deus. Porque eu posso ajudar ela, vai ser uma ajuda, vai. Mas o que vai sustentar ela é a vida dela com Cristo. Ela permanecer com Cristo, ela ter uma intimidade na sua vida com Cristo. Porque isso é que vai nos permanecer de pé, isso que vai nos sustentar no Evangelho, até o fim, até a volta do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que nós não venhamos ter uma vida superficial, mas que nós venhamos ter uma vida profunda no Senhor Jesus. Porque uma vida superficial, né, é só aquela vida de buscar um dia na semana, uma vida de buscar quando tem vontade, né? Ou de ouvir falar, mas não é uma vida aprofundada no Senhor Jesus. E Jesus nos convida a ter uma vida aprofundada nele e não uma vida superficial. Uma vida que se acaba quando sai dessa porta para lá. Aqui dentro, somos pessoas que dissemos que obedecemos ao Senhor, que fazemos a vontade dEle. Mas lá fora, nós fazemos tudo aquilo que o Senhor nos manda fazer, tudo aquilo que o Senhor nos orienta a fazer. O homem pode não estar vendo, o pastor, o bispo pode não estar vendo, mas Deus está vendo. E isso é o mais importante. Porque se a nossa vida não estiver alinhada à vida de Deus, à vida de Cristo, o fim é a morte. E a morte espiritual. E essa é uma morte muito triste, assim, por quê? Porque quando a pessoa morre, tem uma morte espiritual, ela não tem vontade mais de viver, ela não consegue ver a vida mais como ela é. Então, ela não acredita mais que a vida dela pode mudar, ela não acredita mais que as coisas podem ser diferentes na vida dela. Muitas vezes as pessoas deixam até de acreditar que Deus existe, porque a sua vida espiritual se acabou e o diabo, quando ele acha uma mente vazia, ele toma posse daquela mente e ele começa a colocar pensamentos negativos na vida da pessoa. Por isso que precisamos ter uma vida não superficial, uma vida rasa, mas uma vida aprofundada no Senhor Jesus, buscando ao Senhor Jesus. Talvez você diz assim, essa palavra eu já conheço, essa palavra é uma palavra que todo mundo prega, uma palavra, mas o Espírito Santo me direcionou essa palavra, porque nos dias de hoje a gente vê quantas pessoas falam Senhor, Senhor, mas obedecer são poucos, mas servir o Senhor, que elas dizem que é o Senhor delas, são poucas pessoas. Então, aqui é um alerta para nós como igreja, não só ouvir falar do Senhor, mas obedecer, colocar em prática, ter uma vida com Ele, porque é isso que nos sustenta. Igual o bispo falou aqui há poucas horas, Jesus está voltando. Mas Jesus está voltando, mas se nós não tivermos uma vida aprofundada com Ele, se nós não conhecermos a Ele, verdadeiramente, se nós não vivemos e obedecer, é bom ter bênçãos? É bom. Milagres, maravilhoso. É bom a gente conquistar a prosperidade? É muito bom, é maravilhoso. Mas o que adianta a gente conquistar tudo isso e a gente perder a nossa salvação? E quando nós temos uma vida de obediência com o Senhor, quando nós temos uma vida aprofundada no Senhor Jesus, isso aqui vai vir naturalmente para a nossa vida. Isso aqui Jesus tem de graça para nós, não precisa muitas vezes a gente estar querendo só correr atrás de Jesus, atrás das bênçãos que Ele tem para nos dar, mas sim atrás daquilo que Ele tem para nos ensinar, para acrescentar, para a mudança de vida sobre nós, para que nós não vivemos mais do mesmo jeito, para que as pessoas olhem para nós e vejam a diferença sobre a nossa vida, para que as pessoas olhem para nós e vejam algo diferente, dizem assim, não, eu quero viver o que aquela mulher está vivendo, eu quero viver o que aquele homem está vivendo, tem algo diferente, eu quero ir de encontro, eu quero ir aonde ela está indo, aquele poço que ela está indo, está saindo uma água viva, uma água que transforma, uma água que muda a vida. Mas para isso a gente precisa ter a diferença na nossa vida. Porque se nós não tivermos a diferença na nossa vida, as pessoas vão olhar para nós e dizer assim, eu quero servir o Deus daquela pessoa?
Ela diz, aquele homem, aquela mulher, diz que serve a Cristo, mas olha como é que ela vive, não dá testemunho, olha as palavras que ela fala, ou o jeito que ele fala, não dá testemunho, não tem testemunho, porque não é só no falar, mas é o viver. Por isso que aqui a parábola diz dos seus frutos, né? A árvore e os seus frutos. Uma parábola antes que Jesus diz no 43, a árvore e os seus frutos. Então, a gente, para ter uma vida aprofundada em Deus, a gente vai ter uma vida diferente, vai ter uma vida transformada. Então, aquele que não obedece vai ter uma vida como se fosse uma casa edificada sobre a areia. Então, as pessoas vão olhar e não vai ter mudança, porque elas dizem que servem a Cristo, mas não tem testemunho, não tem mudança de vida, não ganha almas para Jesus, às vezes até dentro de sua própria casa. Ela não tem diferença no seu falar, no seu agir, no seu comportamento, porque a gente ganha as pessoas para Jesus dentro da nossa casa. Porque realmente quem conhece os nossos frutos, quem conhece a nossa vida, sabe que nós estamos realmente mudados e temos uma vida com Deus, não é as pessoas lá fora. É as pessoas que moram com a gente, as pessoas que estão do nosso lado, que vai saber realmente se nós temos uma vida com Deus, ou só se a gente diz que serve a Deus, mas não obedece, não faz o que Deus manda, faz só o que a gente quer, faz só a nossa vontade, e não é isso, não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para nós obedecermos. Por isso que o tema dessa mensagem é, não apenas Senhor, mas obediência. Não apenas dizer que servimos a Deus, mas que obedecemos ao Senhor, que fazemos a vontade dEle, fazemos o querer dEle. Aleluia. E que nessa manhã, que essa palavra parece ser um pouco dura, né? Mas é de alinhamento para a nossa vida. Para nós nunca nos esquecermos que temos que obedecer, antes de tudo, obedecer ao Senhor. Obedeça. E quando nós obedecemos, a gente vai buscar Ele. Porque o que Ele quer é o nosso coração rendido a Ele, o nosso coração aquebrantado a Ele. E o que Ele quer é que nós buscamos a Ele, que nós temos vida com Ele, que nós temos tempo para Ele. A gente anda em um tempo, assim, que a gente vê em dias que parece que a gente, às vezes, até pede para o Senhor para ter 48 horas, porque parece que as 24 horas não dá. Você faz tanta coisa e parece que você não fez nada e o dia acabou, chegou a noite, você vê que ainda tem mais coisas para fazer, né? E às vezes, nesses 24 horas, a gente ainda acha pouco e a gente não tira nem um minuto para buscar do Senhor, para lembrar que é Ele que nos sustenta todos os dias, que é Ele que nos dá força todos os dias, né? Então, que nós possamos ter todos os dias uma vida, um fundamento com Ele, porque Jesus, Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso refúgio. Então, quando ele diz a rocha aqui nessa palavra aqui, ele está falando que é Ele. Quando veio, né, a casa edificada sobre a rocha é edificada sobre Jesus. Então, quando veio a chuva ali, quando veio, né, o vento forte, quando veio ali aquelas ondas fortes, não derrubou, porque estava edificada sobre uma rocha. Então, quando vier as tentações, quando vier o inimigo lançar as setas, nós não vamos cair, porque a nossa vida está edificada sobre Jesus. Não é sobre a nossa vontade, não é sobre o nosso querer, é sobre Jesus. Porque até Jesus ele foi tentado, né? Lá no deserto, quando ele estava fazendo os 40 dias de jejum, ele foi tentado, porque nós também não seríamos tentados, mas Jesus ele estava o quê? Firmado na rocha, que era o Deus vivo, que era Ele mesmo, que Ele é o mesmo Deus, né? Ele estava ali na palavra, se sustentou na palavra, e é por isso que nós temos que estar todos os dias sustentados na palavra. E a enchente aqui simboliza as provas, as crises e também o juízo, né? Então, a enchente simboliza as provas, que nós temos que estar mesmo firme no Senhor Jesus. O fundamento revela o tipo de fé que possuímos. Então, o fundamento é isso. É realmente se nós estamos acreditando no Senhor Jesus, né? Quando nós estamos acreditando nele, a nossa fé é fortalecida nele. Nós sabemos em quem estamos confiando, em quem estamos buscando. Nós não conhecemos um Deus de ouvir falar, mas nós conhecemos um Deus porque nós temos profundidade com Ele, porque nós temos busca com Ele. Glória a Deus. Já estou finalizando já. Aleluia, Jesus. Obediência diária constrói firmeza espiritual. Isso é a mais pura verdade e realidade. A obediência
diária constrói firmeza espiritual. Então, quando nós temos a obediência todos os dias, temos que negar a nossa carne, os nossos desejos, porque a nossa vontade não é de buscar. A nossa vontade muitas vezes não é de vir para a igreja. E a nossa vontade muitas vezes não é de obedecer. Porque vem horas que a gente, vem as tentações para a gente desobedecer, para a gente fazer coisas que desagradam ao Senhor, para a gente não perdoar os nossos inimigos, aquele que nos ofendeu, aquele que nos fez mal. Vai vir esses momentos, mas a gente lembra de quê? Que Jesus ensina para nós amar o nosso inimigo, nós amar aquele que nos ofendeu, aquele que nos prejudicou. E liberar o perdão muitas vezes é difícil. Nossa vontade não quer, porque a pessoa nos feriu, nos machucou. Então foi ela que machucou, foi ela que me feriu, então eu não vou perdoar. Mas Jesus diz o quê? Perdoe. Porque a outra pessoa, ela vai prestar conta com Deus do que ela fez. Você não vai ter parte, você não vai ter culpa com isso quando você libera o perdão. Você vai trazer paz para você mesmo. Então obedecer muitas vezes não é fácil, mas é o certo a se fazer. Glória a Deus. Então, cristianismo sem prática é construção sem base. Então, o crente, quando ele não coloca em prática o que ele aprendeu, o que ele conhece, é uma construção sem base. Ela vai cair em qualquer momento, ela vai desmoronar. Qualquer momento ela não vai permanecer de pé, porque ela não tem uma base, ela não tem uma estrutura, ela não tem ali um firmamento firme no Senhor Jesus. Então, qualquer hora, qualquer coisa, ela pode cair, ela pode desmoronar. Então, que venhamos ter uma vida ali firmada no Senhor Jesus. Que nós não venhamos ter uma vida no superficial, só de aparência, mas uma vida que venha dar frutos, que venha ganhar almas para Jesus, que venha ser verdadeira. Porque quando conhecemos o Senhor Jesus, Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade, Ele é a verdade, não há outro a se discutir. Jesus, Ele é a verdade. Então, quem conhece Jesus vive sobre a verdade. Ela não mente, ela não engana, ela não tenta se achar que é melhor que os outros, Ela é Jesus, Ele é a verdade. Então, que nós permanecemos na verdade. Não há outro evangelho, a não ser esse, que nós devemos seguir. É o Senhor Jesus. Glória a Deus. Se coloque de pé nessa manhã. Vamos falar com o Senhor Jesus. E que nós permanecemos firmes no Senhor Jesus. Que nós venhamos ter, se nós já tínhamos um fundamento firme no Senhor Jesus, que nós venhamos continuar. Ter a nossa vida firmada no Senhor Jesus. E que não venhamos só apenas falar Senhor, Senhor, mas que venhamos ter obediência a cada dia. Se nós passarmos a obedecer ao Senhor Jesus, nós vamos ver a diferença, a mudança sobre a nossa vida. Feche seus olhos nesse momento. Vamos falar com o Senhor Jesus. Eu creio que Deus falou com você aqui nessa manhã, porque assim como Ele falou comigo e como Ele falou comigo, eu sei que Ele também falou com você. Eu não sei como está a sua vida, não sei como está a sua profundidade com o Senhor Jesus, mas Ele te convida nessa manhã a você ter uma vida mais profunda com Ele. Se sua vida já está aprofundada no Senhor Jesus, se aprofunda mais ainda, porque você vai ver os bons frutos se dando, você vai ver a mudança, a transformação a cada dia sobre a sua vida, porque é isso que Jesus faz sobre a nossa vida, quando nós aprofundamos nele. Não precisa nós sair mostrando que sabe fazer alguma coisa, os frutos vão dizer por si próprio. Aleluia, Jesus. Pai amado e Pai querido, Senhor, neste momento, Pai, queremos te agradecer por essa palavra, Deus. Que palavra maravilhosa que o Senhor nos ensina a cada dia, Pai, a obedecer, a ser obediente ao Senhor. Isso é o fundamento de todas as coisas, Pai, que o Senhor nos ensina, obediência, Pai. Que venhamos não só clamar ao Senhor, dizer que o Senhor é o nosso Deus, mas que o Senhor é o nosso fundamento, que nos sustenta, que nos mantém de pé todos os dias, Senhor. Que nos dá força para continuar, Senhor, para permanecer de pé, para não desistir dessa caminhada que o Senhor nos chamou, Pai. Senhor, que o Senhor venha ser o nosso fundamento, que nós não venhamos mais ter vidas rasas na superfície com o Senhor, mas que todos os dias venhamos nos aprofundar na obediência, Senhor, da Tua palavra, Pai. Que todos os dias venhamos nos aprofundar no conhecimento do Senhor, a ter uma vida reta com o Senhor, a ter uma vida verdadeiramente com o Senhor, não só de ouvir falar, Senhor, mas de conhecer realmente quem o Senhor é, quem o Senhor nos diz que é, Pai. E para conhecermos realmente quem o Senhor diz, Pai, precisamos, meu Deus, ter intimidade com o Senhor. Precisamos nos aprofundar com o Senhor todos os dias, Pai. Precisamos ter vida com o Senhor. Precisamos buscar do Senhor e procurar buscar mais e mais do Senhor, Senhor.
Senhor, nos ensina, Pai, nos dê força. Aqueles, meu Deus, que estão na superfície, meu Deus, que a partir de hoje eles não permaneçam mais na superfície, mas que eles se aprofundem no Senhor e que Ele tenha suas vidas firmadas na rocha do Senhor Jesus, ó Pai. E que eles não venham largar por nada neste mundo, Pai. E que eles venham voltar para o Senhor e se aprofundar. Aquele que um dia foi profundo no Senhor e hoje está na superfície, que ele possa se aprofundar novamente, Jesus, e edificar a sua vida, a sua casa, Senhor, na rocha que é o Senhor Jesus, que é uma rocha inabalável, Pai. E só podemos permanecer de pé, Pai, se nós estivermos firmes nessa rocha que é o Senhor Jesus. Pai, que o Senhor seja essa superfície, que o Senhor seja essa profundidade na nossa vida, que o Senhor seja essa rocha na nossa vida todos os dias, ó Pai. Nos ensina, Senhor, nos fortalece a permanecer na obediência do Senhor, a permanecer nesse caminho, Pai, porque sabemos que não há outro caminho, Jesus. Tudo é engano, tudo é mentira do inimigo, Pai, e o único caminho é o Senhor, Pai. O único caminho que devemos permanecer todos os dias é no Senhor, Pai. Senhor, que eu oro e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Só você que crê, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Vamos fechar nossos olhos nessa noite. Hoje à noite tem culto, né? Às 7h30 da noite. E vamos agradecer ao Senhor Jesus por essa manhã. Glória a Deus. Pai amado e Pai querido, Senhor, neste momento, Pai, te agradecemos por este momento, por tudo que o Senhor operou neste lugar. Espírito Santo, obrigado, porque sem Ti nada teria acontecido aqui. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença, por tocar, por falar o nosso coração. Leve nós debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, nos guardando, nos protegendo, que podemos ter um dia abençoado, guardado pelo Senhor, e que podemos meditar nessa palavra, meu Deus, para Jesus aquecer o nosso coração e fortalecermos diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém. Vire para seu irmão, dê a paz do Senhor Jesus.